Boa tarde a todos que estão aqui presentes, mais uma vez. Boa tarde aos nossos telespectadores e internautas que estão nos vendo aqui ao vivo. Eu gostaria de pedir para que a gente possa fazer uma vibração inicial, para que nós possamos mentalizar Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior, e agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos nós aqui reunidos e vocês aí nos seus lares, aonde vocês quer que estejam, né? Seus ambientes, acompanhando essa nossa palestra, que possamos ser envolvidos pelo amor, pela energia de Jesus, para que todos estejam bem na tarde de hoje. Esse é o meu desejo aqui para todos nós. Essa palestra, 15 minutos de amor próprio, na verdade, ela se baseia num livro da Raquel Bachega, e na verdade, é um pedacinho da capa do livro dela, a quem ela chama carinhosamente de Amarelinho. Ela chama o livro dela. A Raquel se tornou uma amiga minha virtual, porque a gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu já conhecia a Raquel através da Rádio Boa Nova, onde a gente faz um programa de sexta-feira de manhã, né, como comentarista. E a Raquel gravava vídeos, e parte do programa passava vídeos dela. E eu aprendi a admirar ela por ali. Até que eu tive a oportunidade de fazer 2 programas com ela. E aí a gente pôde perceber que tem muita coisa em comum, né? Em termos de ideias, de pensamentos. E uma das principais é essa questão do amor próprio. Eu já tenho algumas palestras tratando desse tema, né? E eu fiquei muito admirado de ver esse livro dela, que inclusive ela me presenteou, e eu agradeço muito a ela por isso. Apesar de ser um livro relativamente pequeno, porque é um livro de 129 páginas, ele é um livro muito denso para tratar especificamente desse assunto. E ele amplifica o nosso olhar sobre essa questão. E o quanto que a gente está precisando aprender a se amar. Eu sempre defendi essa tese, essa ideia, e como já falei, já tem algumas palestras, não só uma, como umas 2 ou 3 diferentes tratando desse tema. E aí eu decidi, então, com base no livro dela, fazer essa palestra. Não está o livro inteiro aqui, senão a gente ficaria umas 2 horas fazendo a palestra. Eu peguei alguns trechos apenas, né? Só alguns títulos dos capítulos e a conclusão final que ela faz, né? Com uma frase. Mas todo o conteúdo do interior eu não trouxe, senão a gente ficaria aqui. Até porque muitos dos temas que estão nesse livro, só o tema já daria uma palestra de 1 hora, cada um deles. Então, o que a gente vai estar vendo aqui são só alguns substratos, principalmente do título, né? Do capítulo em si, e a conclusão final que ela faz, usando uma frase. E eu acho que vai valer a pena a gente ver, então, o livro da Raquel. 15 minutos de amor próprio é o começo do livro. E o que a gente tem que tirar dessa ideia desses 15 minutos de amor próprio? A proposta da Raquel é que a gente tire, pelo menos por dia, 15 minutos do dia, para aprender a se amar, para estar consigo. Porque o que acaba acontecendo na nossa vida sem que a gente perceba? A gente vive numa sociedade onde a gente tem que se interrelacionar naturalmente, né? E nessas interrelações, a gente tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas nossas para agradar os outros. Então, a gente vive muito a nossa vida em função dos outros e menos das nossas necessidades. E a sociedade como um todo cria padrões, os quais, às vezes, nós queremos nos encaixar nesses padrões.
Isso vem desde o berço, tá, gente? Desde que a gente vai nascendo, a gente vai crescendo, quando chega a adolescência que a gente precisa se enturmar, você começa a abrir, né, mão de algumas coisas, começa a querer fazer igual o grupo para poder pertencer ao grupo. E sem perceber, a gente vai abrindo mão de coisas nossas para agradar o grupo ou agradar os padrões. Então, como nem todo mundo vai conseguir agradar os padrões, sem perceber a gente vai se anulando, sem perceber a gente vai se tornando emocionalmente infeliz com as situações e às vezes não sabe nem por quê. Porque na verdade você está tentando vivenciar um padrão que não é seu. E a falta de amor nesse sentido é justamente isso. Você acaba anulando, sim, algumas questões. E acaba não se conhecendo de fato. Porque você vive padrões estabelecidos por outros. E não por você ou por suas próprias necessidades. Isso é uma coisa profunda para se pensar. E dificilmente a gente para isso. Daí a razão dos 15 minutos de amor próprio. E ela, né, conclui no final desse capítulo aí, ó. Ame-se a ponto de 15 minutos de amor próprio por dia não ser suficiente. Então vamos começar com 15 minutos. Mas você vai aprender a se gostar tanto que 15 minutos só por dia não vai ser suficiente. O ideal é que você aprenda a se amar de fato, né? Não só por um período. E como fazer isso? Nós temos que começar a pensar de que forma a gente alimenta o nosso espírito. Com que coisas, né? Com que energias, interesses e por aí afora. E uma coisa interessante que essa figura aí tenta mostrar, nós ao acordarmos, estamos iniciando um novo dia, uma nova oportunidade, e muitas das vezes a gente já se coloca tão diretamente envolvido com as coisas que esquece de si. Então a proposta aqui é que você aprenda a tomar no seu café, né? Ame-se a ponto de tomar um café com você, todos os dias. O que é tomar um café com você? É você, de fato, sabendo que vai ter que se misturar, né? Vai ter que voltar aos padrões, faça um processo de repensar você durante o seu café. E depois acaba se envolvendo nas coisas. Já é um começo aí para você iniciar esse processo de 15 minutos por dia, né? De amor próprio. Então, que o seu café seja um café amoroso, como esse aí da foto. E um outro tema que tem no livro dela é essa questão da busca de respostas. O que acaba acontecendo na nossa vida sem que a gente perceba também? Por vivenciar os padrões, a gente deixa de raciocinar sobre determinadas coisas. Porque a gente adota aqueles padrões. E não percebe que está sendo infeliz, né? Porque está justamente adotando padrões que não condizem com a sua realidade, com as suas necessidades, inclusive espirituais. Daí a importância de você buscar as respostas, de você questionar as coisas, questionar a vida, questionar as situações, para que você tenha as respostas que satisfaçam você, para que você se sinta bem com o que você está vivenciando. A doutrina espírita veio no momento em que a gente tinha esses padrões todos estabelecidos. Ela veio para quebrar paradigmas, para trazer novas ideias. Porém, ela acabou morrendo nesse aspecto na França e aqui no Brasil. Porque as pessoas mergulham dentro da doutrina e adotam padrões onde não há o questionamento. Onde há a aceitação de tudo.
a aceitação, por exemplo, do que está num determinado livro como sendo a verdade absoluta, esquecendo que aquilo pode ser a história de um espírito, que não necessariamente precisa ser a sua, né? Sem perceber, a gente vai adotando até no meio espírita esses padrões. E deixa de buscar as respostas dentro do meio espírita e também as respostas para a nossa alma, para as coisas que podem fazer com que a gente se sinta bem com a gente e que se ame. Então, basicamente, a busca de resposta é isso. E no finalzinho do capítulo, ela conclui com isso aqui, ó. Ame-se a ponto de buscar respostas que te façam melhor sempre. Naturalmente que você não vai ficar procurando resposta para ficar pior, né? É para ser melhor sempre. Só que para buscar respostas, você precisa ter a capacidade de questionar. E não importa o que e nem quem. Eu vou correr o risco de dizer uma coisa aqui para vocês, mas que eu falo naturalmente. Muitos dirigentes espíritas não estão preparados para ser questionados. Muitos expositores também. Apresentam as coisas como se fossem a verdade absoluta, quando na verdade essa verdade absoluta não existe. Todos nós estamos aqui no processo de aprendizado. Então, cuidado, né, com essas questões, e pode questionar, sim. Desde que seja um questionamento educado, naturalmente, né? Tá certo? Então, eu já estou me colocando à disposição de vocês, para vocês questionarem, tá? Fiquem à vontade. Não só aqui na palestra, como também no dia a dia das coisas. Isso é de extrema importância para a gente, para as nossas respostas, que vão nos transformar, né? Que vão nos ajudar a aprender a se gostar. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu deveria já ter dito logo no início, é que existe dentro desses padrões que foram estabelecidos, parece que você gostar de você é uma coisa de narcisista, né? De egoísta, de vaidoso. Quando na verdade não é isso. Para aprender a se gostar, você tem que sair fora desse padrão que está aí. Porque não é isso. Aprender a se gostar é você estar bem com você mesmo, não importando o que você seja, de que aparência você tenha, mesmo que essa aparência seja fora dos padrões que as pessoas determinaram como sendo a ideal. Que, aliás, é o que se faz hoje em dia. Quantas pessoas infelizes, né, buscando a aparência que os outros acham que é ideal, quando ela mesma não está preparada para aquilo. E aí sofre. Então vamos buscar as respostas que vão nos ajudar, né, a se melhorar sempre. E aí, quando você buscar as respostas, não basta só questionar, como eu já coloquei aqui. É preciso vivenciar as coisas. O vivenciar aí é no interrelacionamento, né? É você não se isolar, é você, de alguma forma, se colocar para, na inter-relação, obter novos aprendizados. Quando você cede numa determinada coisa, você sabe que está cedendo com consciência, não sendo forçado. Não sei se ficou claro isso. Mas quando você busca as respostas, e você se conhece, e você sabe que você vai vivenciar uma situação, e você faz aquilo, mesmo sendo contrário àquilo que você, de fato, gosta, ou gostaria de fazer, ou de falar, você está fazendo consciente. Então não vai haver o sofrimento, percebe? Porque o grande problema é quando você faz para agradar, se violentando intimamente. Aí vem o sofrimento. Agora, você tendo a consciência, né, através da vivência, você, de fato, vai poder fazer as coisas, essa inter-relação, sem se violentar, com consciência. E não vai sofrer. Tá certo?
E aí a conclusão é: ame-se a ponto de compartilhar também os seus conhecimentos. Aí não há um narcisismo, percebem? Não há vaidade, porque há o compartilhamento. Você não vai colocar a candeia embaixo do alqueire, segundo Jesus falava, né? Quem se ilumina precisa colocar a candeia para que ilumine a todos. Então, essa vivência nossa na busca do nosso conhecimento e a gente se tornando senhor de si, né? Amando-se de fato, se aceitando como é, tendo consciência, nós vamos nos interrelacionar de forma consciente com as pessoas e não vai haver sofrimento, mesmo que a gente tenha que fazer algo contrário àquilo que a gente acredita, para manter o status quo, entende? Vou tentar ser mais incisivo, assim, mais cirúrgico. Quando você tiver vontade de falar algumas coisas para o seu chefe, entendeu? Você não vai falar, mas com consciência. E não vai ficar sofrendo, entendeu? Acho que foi cirúrgico agora, né? Então tá bom. Momentos de crise. Não acredite que você vai vivenciar a sua vida sem passar por crises. Até por conta disso tudo que a gente vem falando aqui, das inter-relações. Não há pessoa no mundo que não tenha passado ou que não vá passar por crises. Elas podem ser diferentes para cada um. E o grau de intensidade do sentir as emoções pode ser diferente. A pessoa está, por exemplo, você pode ter dois irmãos vivenciando a mesma situação de crise. Um vai sentir mais que o outro, por conta da capacidade, né, emocional de cada um, dos conhecimentos, disso que a gente vem falando aqui, né, de cada um. Mas todos vão passar por crises. Então a gente não pode, primeiro, desdenhar a crise e nem achar que a crise é para nos derrubar. Pelo contrário. Quando a gente está muito bem, há uma tendência da gente relaxar. E de vez em quando a vida dá um chacoalhãozinho na gente, que é para a gente acordar. Tem um ditado por falar: acorda para a vida, né? Para a gente acordar para a vida. As crises vêm para justamente nos despertar e não para nos derrubar. Então a gente tem que aprender a ter um olhar positivo sobre a crise. Ame-se a ponto de chamar as crises como oportunidade de crescimento. Parece um clichê, né, isso aí? Mas, na verdade, é profundo isso. Porque se você tiver esse olhar de enxergar as crises, como eu já falei aqui, como todo mundo passa, né, e vai passar. Mas se você tiver o olhar de enxergar como algo para te levantar e não para te derrubar, você vai suplantar a crise com aquilo que o pessoal chama, né, de não de você só suportar, mas de você ser resiliente. A diferença entre a pessoa que suporta algo e a pessoa que é resiliente, ser resiliente parece que você tem que suportar alguma coisa. Só que a diferença em você ser resiliente é que você vai suportar a crise, né, aquilo que está acontecendo, e vai se transformar através disso para melhor. Percebe? Isso é que é a pessoa resiliente. Ela vai, as vivências que ela vai tendo, né, vai tendo na vida, vai fazendo com que ela cada vez mais sedimente conhecimento, sedimente mais uma base de estrutura para ela se tornar alguém que suporte as cargas. Calma, Deus está aqui. Aqui eu juntei 2 capítulos do livro da Raquel. Gente, o livro tem 129 páginas, como eu já falei aqui, e é um livro fantástico que eu acho que vale a pena vocês terem. Não estou ganhando comissão da Raquel por isso não, tá? O que acontece conosco? É outra coisa que a gente não para pensar. Nós, desde milênios, a gente foi, dentro dos conceitos judeus, né? A gente foi
até por Moisés, orientado ali a um Deus punitivo, um Deus que condena, um Deus que castiga, um Deus que, né, que você tem que temer. E isso está tão enraizado no nosso subconsciente que a gente não consegue entender o Deus que Jesus veio apresentar. Como Deus de amor, como Deus Pai, Deus que ama todos indistintamente. Não é um Deus específico de um povo, mas um Deus geral. E Deus é amor e por aí afora. A gente não consegue. A gente prefere ficar com Deus que a igreja apresenta para a gente, que é o Deus punitivo, que castiga, que te condena. Isso parece que é tão pueril, está falando, mas na verdade faz toda a diferença na nossa vida. Porque é depender da relação que você tem com Deus, se ela é uma relação de paz, se ela é uma relação de amor, você vai estar bem com você, porque foi ele que te fez. Ele que te deu oportunidade de vida, ele acreditou em você. O problema da gente ter esse sentimento de Deus punitivo faz com que a gente se esconda dele. A gente tenha medo dele, né? Quando, na verdade, a gente deveria estar com ele o tempo todo, porque ele está conosco o tempo todo. Sem nos condenar. Calma, Deus está aqui. A gente deveria pensar desta forma. Estou com Deus, preciso ter calma. Ame-se a ponto de convencer, né, que Deus está contigo e sentir Deus em você. Não o afaste de você por conta de ideias que são colocadas, né? Do Deus que condena, que castiga, que você está sofrendo porque você, de alguma forma, pecou. Isso são coisas de pessoas que não pensam, que não questionam. Lembra da busca das respostas que a gente já viu? Por que Deus nos condenaria se Ele nos fez? Por que Ele me castigaria por uma escolha que eu fiz quando Ele me deu a capacidade de escolher? Não são questões interessantes para se fazer? Ora, Ele me deu a capacidade de escolher as coisas. Eu escolhi, me dei mal, teoricamente, né? Ele ainda vai me condenar? Então quem errou não foi eu, foi Ele. Porque Ele me deu essa capacidade. Vocês percebem onde eu quero chegar? Deus está acima disso tudo, gente, dessas mesmices que as pessoas colocam, desses padrões que são colocados, que a gente tem que sair fora dos padrões e trazer Deus para dentro da gente. Tá? Aí, nesse contexto, a gente vai falar da natureza. Essa figura tenta mostrar isso, né? A gente meio que afastado da natureza e às vezes nem enxergando o que está acontecendo. Nós temos que nos integrar à natureza, fazer parte da natureza. Como assim? Gente, a gente está tão imerso nessas mesmices, nesses padrões, que a gente não repara num jardim bonito. A gente não repara no perfume das rosas, das flores, na beleza que é um jardim bem cuidado, ou uma praça bem cuidada, uma árvore bonita. Parece que é coisa piegas você fazer isso. Mas é a natureza. E mais, a nossa natureza. Qual é que é a nossa natureza? A gente quer fugir dela, quando deveria estar se integrando a ela. Reparar mais no dia a dia, né, nas coisas simples. Aprender a valorizar as coisas simples que você tem, da sua natureza. Olha, é da minha natureza ser assim. Ok, aceite-se. Né? Curta essa sua natureza. Se integre a essa sua natureza. Então, ame-se a ponto de se sentir integrado à natureza. E nós estamos falando aqui da natureza em si, e aí você passa a tratar a vida, né, as coisas da natureza com mais amor, como a sua própria natureza. E você tem que aprender a conhecer.
lidando com a insegurança. O que tem a ver essas pedras aí, né? Vamos entrar direto aqui no que ela coloca, no finzinho, para a gente entender. Ame-se a ponto de se sentir seguro como uma rocha. Como é que eu faço isso? Lidando com a sua insegurança. Mas como é que eu lido com a minha insegurança? Questionando uma série de coisas das quais nós já apresentamos aqui hoje. Por que você se sente inseguro quando Deus está com você? Será que não é porque você está afastado dele? Por que você se sente inseguro em fazer as coisas, né? Quando você tem tudo para isso? São os outros que estão demovendo você, que estão te assustando, que não acreditam em você. Nossa, quantas pessoas crescem com frases de efeito que são faladas pelos pais, não porque os pais tenham culpa disso, porque eles também foram educados dessa forma. Eles deveriam ter lido esse livro aqui, entendeu? Pena que a Raquel só publicou agora. Mas o que acontece? Ah, você nunca vai ser nada na vida. Eu já ouvi isso aí, tá? Por que você não é igual ao seu irmão? Ora, são frases que vão gerando o que na gente? Segurança ou insegurança? E elas provocam o quê? Amor a si mesmo? Ou desamor? Você se sentir um trapo, né? Se sentir alguém que não merece ser amado. Nem por você mesmo. Então a gente tem que se amar a ponto de se sentir seguro como uma rocha. Isso não depende dos outros, depende de você. E aí vem a questão das perdas e ganhos. Mais ou menos interrelacionado com a questão da crise, nós não vamos conseguir viver uma vida em que a gente só ganhe. Haverão as perdas também. E a gente tem que estar preparado para elas. Para nós e também para os nossos filhos, por exemplo. Para quem convive conosco. O grande problema é que às vezes a gente também, né? A gente não foi habituado a aprender a perder. E às vezes uma perda que pode ser simplesmente uma crise transformadora para algo mais valioso, se torna tão profunda que a gente não consegue enxergar a oportunidade. Aquela perda nos arrasa demais. E aí, sem perceber, a gente vive a vida como se não existissem as perdas. É como se nós fôssemos super-heróis, entende? A gente não trabalha as perdas, né? Ame-se a ponto de entender que você não precisa ser herói ou heroína o tempo todo. Nem para você, nem para os seus filhos, nem para as pessoas com quem você convive. Não precisa ser o herói. Pode, de vez em quando, dar uma choradinha, demonstrar emoções, fraquezas. Sabe, pode se mostrar humano. Né? Mas há um conceito na vida aí fora que, por exemplo, líderes não podem fraquejar diante dos seus liderados. É um outro padrão criado, né? Quando, na verdade, o líder deveria ser admirado pela capacidade que ele tem de se mostrar por inteiro para aqueles a quem ele lidera. E aprender, né? Ele aprender com os seus liderados também. A gente não precisa ser herói, né? Super-herói o tempo todo. Fantástico, né? Consequentemente, a gente também não pode ter medo do medo. Isso aqui também é outra palestra que eu tenho, né? Você tem medo de quê? Depois vocês procurem lá no YouTube. O medo, ele é um sentimento que faz parte do nosso processo de preservação. Ele faz parte do nosso processo de desenvolvimento oriundo lá do reino animal.
né? Porque tem coisas que acontecem quando você leva um susto, por exemplo, né? Que é provocado pelo medo, ou uma coisa assim, que a adrenalina sobe, ou seja, há transformações hormonais violentas, sem que você decida. É automático. Então, o medo é mais um desses sentimentos automáticos que afloram, mas que precisam ser pensados. Eles não podem dominar você. Por isso que ela fala aqui, ó, sem medo do medo. Entender que ele faz parte da nossa vida e você aprender a não ter medo do medo, né? Parece uma coisa doida, mas é isso. E você ter o medo como seu aliado, não como algo que vai te paralisar. Quando a gente dá o nosso curso para expositores, uma das coisas que a gente fala, inclusive para os alunos, né, é que aquele medo de falar, aquele friozinho na barriga que dá, aquele tremedeira, é útil, é bom, não é ruim. Porque demonstra que você, né, tem responsabilidade com o que está fazendo, tem consciência. Então é bom, você tem que usar isso, na verdade, para te impulsionar e não para você desistir, entendeu? Sem medo do medo. Ame-se a ponto de se arriscar. Não deixe o medo te paralisar, te impedir, né, de tentar. Eu costumo dizer que você pode se arrepender apenas das coisas que não fez, e não das que tenha feito. Porque pelo menos você tentou. As que você não fez, você, ou por medo, ou por alguma coisa, deixou de fazer. Hã? Libertando-se da culpa. É outro tema aqui para palestra. Uma palestra só. Olha essa figura, gente, eu acho ela fantástica. Tem pessoas que estão vivenciando essa situação aí. Carregando em si um processo de culpa tão forte, mas tão pesado, que chega a andar arqueada, como se estivesse com essa carga de culpa aqui em cima. E se você parar para pensar, quando a pessoa começa a contar as razões, você fala, mas gente, é tudo baseado nos padrões que criaram. E a pessoa não percebe que ela está carregando culpa pelas ideias dos outros, e não das suas. Vou dar um exemplo simples. Um simples. Mas que, olha, provoca uma situação nas pessoas que você não tem ideia. Imagine você, aquele jovem que o pai ficava incentivando, que tinha que ser engenheiro, 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 e a pessoa não tem a mínima capacidade para ser engenheiro. Aí não faz engenharia, vai fazer outra coisa, mas carrega a carga da culpa de não ter atendido o pai. Entende o que eu quero dizer ou não? Os processos de culpa. Estou dando um exemplo. Agora imagine o quanto tem. E vocês deveriam imaginar na vida de vocês. O quanto de culpa vocês carregam por coisas que são padronizadas. Até dentro dos meios religiosos. Com ideias, né, em que você tem que seguir padrões, quando você não consegue pensar igual. Você se violenta, você leva uma carga de culpa muito forte. E nós somos culpados hoje por reagir ou por agir conforme a nossa natureza. Vou dar 2 exemplos simples sobre isso. Quando você sente raiva, que faz parte do instinto, você é culpado. Que a raiva é um sentimento ruim. Não deveria sentir. Você não está evangelizado o suficiente. Precisa fazer mais reforma íntima, vai tomar mais passe no centro, entendeu? Ou quando você se sente excitado sexualmente, por exemplo. Desculpe estar tratando desse tema, mas é da natureza, percebem? Da natureza. Não é para carregar culpa
por sentir isso. Tem que aprender que isso faz parte da sua vida e trabalhar isso. É simples. Quando você nega, você não trabalha. E aí você sofre. Quando você aceita, você tem condições de trabalhar em cima, conscientemente. Aquela coisa das buscas das respostas. Então, cuidado com os processos de culpa que nós carregamos, né? Ame-se a ponto de reconhecer que você fez o que podia ser feito. Isso é outra coisa para se pensar. Às vezes a gente age no mundo e só depois vai descobrir que não era bem aquilo, né? Puxa, poderia ter feito melhor. Poderia. Mas a pergunta que você tem que fazer não é essa. Poderia ter feito melhor. Puxa, se eu tivesse esse conhecimento, talvez eu faria de forma diferente. Agora que eu sei, vou procurar fazer diferente. Entendem? Você fez porque era o que você tinha. Então você não tem que carregar a culpa por isso. Faz parte do processo de aprendizado. Amor próprio no trabalho e pelo trabalho. Quantas pessoas hoje trabalham e se sentem bem com o que fazem? Nossa, é uma quantidade tão pequena que vocês não têm ideia. Mas se você fizer com amor, aí já ganha um ponto. E o grande problema hoje das pessoas, sabe aquela de você levantar de manhã e tomar seu café da manhã com amor, com você? Nossa, aí você sai para ir para o trabalho, põe tudo a perder, porque você tem que ir lá para aquele trabalho que você não gosta. Nossa. Imagine o sofrimento. Depois volta para casa desalentado. Ame-se a ponto de se valorizar e valorizar o que você faz, mesmo que os outros não valorizem. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo. Não se preocupa em agradar X. Procure fazer o seu melhor. Pelo menos você tem que estar satisfeito com o que você fez, entendeu? Depois nós vamos ver se os outros vão gostar. Mas pelo menos você tenha consciência de que você fez o seu melhor. Você fez com amor. E quer saber? Há uma grande chance do outro também gostar, porque tem toda uma carga de energia envolvida nisso. E a gente não percebe. Eu vou acelerar um pouquinho. Solidão mal administrada. Nossa, tem pessoas que não conseguem ficar consigo, né, sozinhos. E se está sozinho, está no celular, ou está tá distraído assistindo a Netflix, não consegue. Quando deveria valorizar um pouco mais isso. Sabe, os orientais têm um pouco mais dessa consciência, né, de estar consigo, de dedicar um tempo às suas meditações, né? Nós aqui não fomos educados dessa forma e a gente sofre com a solidão. Ame-se a ponto de ser a sua melhor companhia. Ó, já pensaram nisso? Você gosta de estar com você? Ah, mas aí é narcisismo. Será? Ou será que é necessário? Você gosta? Então aprenda a ser a sua melhor companhia. Ama a si mesmo quem abençoa a vida. Isso é outra coisa, que está ligada com aquela questão de Deus também. Gente, nós temos a oportunidade de viver, Deus nos deu a oportunidade, Ele apostou na gente e a gente duvida da gente. A gente se apaga, sabe? A gente isso aqui não foi feito para italiano, que fica falando, mexendo o tempo todo. A gente meio que se oblitera, né? A gente se apaga e deixa de abençoar a oportunidade de viver, que é uma bênção. Ame-se a ponto de criar luz em seus caminhos. Se você ficar esperando que o outro ilumine o seu caminho, você vai tropeçar. Há uma grande chance, sabe, de você se perder no labirinto. Você precisa criar a sua luz, que aliás, Jesus já diz, né? Vós sois luzes. Fazei com que a vossa luz prevaleça sobre os homens.
Depende dos outros ou depende de você? Hã? Conspire a seu favor. Vocês já ouviram isso, né? Ah, faça de tal forma que o universo conspire a seu favor. Está aqui, ó. Ame-se a ponto de fazer o universo conspirar a seu favor. O que é isso, na verdade? O que é o universo? Ora, nós estamos mergulhados no universo, nós estamos mergulhados nesse campo de energia. Vivendo uma vida física, mas mergulhados nesse campo de energia. Nosso pensamento é energia. Se eu sou uma pessoa que me anulo, que não gosto de mim, que eu isso, que aquilo, que eu me sinto culpado, que eu carrego isso, que eu carrego aquilo, ai meu Deus do céu, não consigo agradar ninguém. Nossa, minha vida é um... Sabe, quem já assistiu Lip Hard? Que era da minha época, na época de vocês, não? Tinha um que era super, né? E o outro, se a tua vida for o Lip, que era o... não lembro agora. É o contrário, era o Hard, que não... Imagina, né? Tudo dava errado para ele. Por quê? Está conspirando de que forma? Então, o universo é energia, nós somos energia. Dependendo da energia que a gente vai despender, naturalmente que ela virá, né? Tá certo? É a lei da atração, né? Você dá e você recebe. E pode ser negativo, como pode ser positivo. Vai depender daquilo que você está fazendo. Então, você tem que conspirar para que o universo te devolva as coisas positivas. Para isso, você tem que ser positivo. Para que você receber amor do próximo, você tem que amar a si mesmo. Não é assim que Jesus falou? Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu preciso receber amor, eu preciso primeiro aprender a me amar. Aí, eu me amando, estou conspirando com o universo para receber o amor de volta. Basicamente é isso. Dificuldades passam. Vamos manter a calma? Vamos pôr aquela ampulhetinha ali de amor? Sabe, quando você tiver que pensar em alguma coisa, coloca a ampulheta lá, deixa a coisa passar, tenha calma. Deus está no controle, como a maioria das pessoas falam, a gente não acredita. Mas como a gente já trouxe ele para perto da gente, né? Então ame-se a ponto de reconhecer que é hora de ter paciência. Hoje em dia, em que tudo é tecnológico, você tem que responder na hora determinadas coisas, um pouco de paciência vai nos fazer tão bem que vocês não têm ideia. Eu já deixei de responder coisas porque eu decidi contar até 10 e respirar. E já estava escrevendo. Aí você para. Espera aí, vale a pena? Porque uma coisa é você na emoção, né? A outra é quando você usa o raciocínio, que é essa capacidade fantástica que nós temos. Então a gente precisa ter paciência, a gente precisa aprender, né, a estar seguro das coisas. E a paciência hoje em dia para esse mundo que nós estamos vivendo, é algo assim fantástico. Porque você jamais vai aprender a estar consigo, a gostar de você, a fazer os questionamentos nesse mundo atribulado que aí está, se você não tiver paciência. Sabe? Por que o perdão liberta? Isso é uma boa pergunta e eu adoro demais essa escultura aí, gente. Essa escultura, ela tenta demonstrar dois adultos, né, sofrendo de costas um para o outro, por conta das circunstâncias, por conta dos modelos, por conta dos padrões, acabaram se desentendendo, mas as crianças interiores, querendo, né? Sabe a criança interior que ela ainda não se corrompeu com esses padrões todos? Com essas coisas que as pessoas colocam? Essas crianças querem. Só que os adultos padronizados, esses adultos que aprenderam coisas que as fazem sofrer, que não fazem elas se aceitarem, acabam se distanciando.
O perdão é libertador porque ele, de fato, retira de nós uma energia que não deveria estar conosco. Porque normalmente a gente precisa perdoar alguém que fez alguma coisa que nos magoou, por exemplo, ou que nos incomodou. A atitude é do outro e a dor é sua. Às vezes o outro não tinha nem intenção e você assume. Isso é falta de amor, sabia? Falta de amor próprio. Porque a pessoa que se ama, ela não precisa nem perdoar, para começar. Ela vai entender. Ela vai dar uma chance para o outro, entende? Para as circunstâncias. Mas o perdão é libertador nesse sentido. Você se liberta dessa carga, né? Desse processo que vai te anulando. Ame-se a ponto de se sentir livre. Você é livre, você não precisa estar preso às suas coisas. Essa dor, essa mágoa, essa carga da ação do outro. E mais, não jamais se culpe por suas ações. Que aí você vai ter que aprender a se auto-perdoar. Que não é fácil. Bem me quero ou mal me quero? Legal isso aqui, né? Você se quer bem ou você se quer mal? Aí você vai ter que fazer as suas escolhas, né? Tem hora que você se quer bem, tem hora que você se quer mal. Tem hora que você está super bem com você e tem hora que você está para baixo. Lembra das crises, das coisas que vão acontecendo? E aí? O que a gente tem que fazer é se amar a ponto de que a última pétala da flor caia, né? Cair do bem me quero. Vamos trabalhar para sempre a última pétala cair no bem me quero. Porque você vai ter seus altos e baixos. Mas que prevaleça o bem me quero sempre. Avanços e retrocessos da alma significa você, sabe, jogar para fora, né? O que não te serve mais. Aquilo foi útil por um tempo, aquilo te serviu para alguma coisa, ou aquilo te atingiu. Aprenda com seus processos de rever coisas a jogar isso para fora. Isso não te serve mais, isso não te ajuda em nada. Abasteça do melhor. O que é se abastecer do melhor? Nós vamos fazer as nossas escolhas? Com quem eu quero conviver? Quem eu quero estar? Eu quero ir lá no Gembe ouvir a palestra ou eu vou assistir o jogo? São decisões, né? O que é melhor? Pode ser que, no determinado momento, assistir o jogo é melhor. Mas pode ser que a palestra seja. São escolhas. As convivências, as pessoas que eu quero estar comigo, são pessoas que vão agregar ou são as pessoas que... Então, ame-se a ponto de selecionar as pessoas com as quais você quer estar. E aí eu colocaria também as coisas as quais você quer cultuar. Você quer cultivar. Você é senhor do seu leme, né? Seu tempo, suas regras. Ame-se a ponto de criar suas próprias regras. Puxa, mas eu não tenho que me interrelacionar? Sim, você vai seguir as regras da interrelação. Mas você tem as suas próprias regras. Você não precisa se violentar para aprender determinadas coisas. Lembra aquilo que eu falei de você fazer as coisas com consciência? Mesmo sabendo que aquilo não é bom para você, você vai fazer porque você tem que ter a convivência? É uma regra sua. Só que você tem consciência do que você está fazendo. Não é para você ser rebelde, entende? Porque você tem que conviver, né? Mas que você tenha as suas próprias regras. Olha, eu só posso ir até aqui, mais que isso não dá. Não vou me violentar para agradar vocês, né? Treinando os olhos, a gente tem que aprender o que trazer para o nosso interior. Jesus já dizia, né? Os olhos é a luz da alma. Dependendo de como você vê, você pode trazer luz ou pode trazer trevas para a sua alma.
Ame-se a ponto de enxergar o que importa. Quanta coisa que a gente olha, né, que não importa, e a gente vai trazendo para dentro da nossa alma. Tem que aprender a separar nesse meio aí aquilo que importa de fato. Às vezes, na atitude das pessoas, o padrão é condenar. Mas se você tiver olhos de ver, você vai tentar entender por que a pessoa fez aquilo. Estou dando um exemplo apenas. Isso é a diferença do olhar, entende? Lidando com as críticas. Ame-se a ponto de não se importar tanto com o que vem de fora. Os padrões, né? Ah, estão dizendo que tem que ser assim. Pô, mas eu não quero fazer assim, não me sinto bem em fazer. Ah, mas vão te criticar. Bom, e aí? O que eu posso fazer? Hã? Não se importar com o que vem de fora. Porque a vida é sua. Você é o ator principal da sua vida e os outros são os coadjuvantes. Entendeu? Você tem que ganhar o Oscar na sua vida. E não deixar que o outro ganhe o Oscar de coadjuvante, entendeu? Né? Ele está coadjuvando na sua vida e ele ganha os prêmios. Não, é você que tem que ser o vencedor. A dor que ninguém vê, ela é a sua. Consequentemente, você tem que se amar a ponto de validar a sua dor, ainda que ninguém o faça. O que significa isso? Eu ficar sofrendo com a minha dor? Não, você saber que você sente aquela dor, ela é sua, e os outros jamais vão entender a profundidade, talvez. Eles possam até, talvez ter uma ideia, mas de fato sentir, não. E aí, quando você aprende a validar a sua dor, você vai aprender a validar a dor do outro também. É recíproco. Né? Combatendo a ansiedade. Acho que ninguém aqui é ansioso, então eu vou pular rapidinho isso aqui. Eu sei que vocês estão ansiosos porque acabe a palestra, mas então vamos combater a ansiedade, tá bom? Ó, ame-se a ponto de viver o presente. O grande problema das pessoas ou é viver o passado, ai, porque eu era, mas já foi. Ai, porque eu tinha, já foi. Ai, porque eu quero, ainda não chegou. O que é que você tem hoje? Você está valorizando? Porque se você viver preso ao passado ou viver sempre ansiando pelo algo no futuro, você vai deixar de viver o agora e ter a tremenda oportunidade de ter aprendizados fantásticos. Então vamos nos amar ao ponto de viver o presente. Qual é o momento ideal para ser feliz e para se amar, né? Qual é esse momento? Ame-se a ponto de aproveitar o momento presente, como se fosse o último. Gente, vocês não têm ideia, aqui na casa, principalmente, a gente acaba recebendo pessoas, né? Às vezes arrependida de coisas que deixaram de falar ou porque fizeram, né? Com um ente querido que partiu, por exemplo. E aí um sofrimento atroz, porque deixou de aproveitar um momento, né, presente. Deixou de falar, eu te amo, eu, né, estou feliz com você. Olha, nós brigamos, mas faz parte, né, do dia a dia, ou coisa desse tipo. Isso é um exemplo, mas também de aproveitar o que você tem hoje. Você está numa carreira, você está fazendo determinada coisa, está no emprego, pode ser que você não tenha mais esse emprego amanhã. Então vamos aproveitar o hoje. Tirar o máximo proveito disso. Há 2 anos atrás, praticamente, a gente estava vivendo a nossa vida normal, até que o que aconteceu conosco? Não vem um troço aí que fora do nosso âmbito de controle e bagunçou a nossa vida? E aí? Ah, agora então nós estamos bagunçados, eu vou deixar de viver a vida? Não, vamos viver o melhor possível dentro das circunstâncias.
Quantas pessoas se entregaram e quantas pessoas se elevaram? Né? Quantas empresas fecharam e quantas outras abriram? Você vai falar assim, puxa, mas o que significa isso? As pessoas. Pessoas vivendo o passado deixaram de fazer o presente, entende? E aquelas que estão querendo almejar um futuro melhor, decidiram fazer agora, no presente, para construir lá na frente. Isso tem a ver com a gente também, né? Não vamos deixar para se amar depois, não, é agora. Não vamos deixar com que o suicídio emocional nos afete. Quando eu estava vendo isso aqui, eu achei tão fantástico, porque eu parei para pensar que quando a pessoa chega ao suicídio de fato, né, o físico, é porque ela já se suicidou emocionalmente. Ela já não enxerga, né, ela já não consegue ver razão para viver, ela acha que a vida dela não vale a pena, ou seja, ela entra num processo tão negativo, até por conta desses padrões todos que nós estamos falando aqui, que a gente tem que vivenciar, né? Tem que viver sem questionar ou sem pensar, que as pessoas se suicidam emocionalmente. E aí fica difícil de você levantar o moral dessa pessoa, né? Organizar o emocional dessa pessoa. Não vamos deixar que isso aconteça conosco, pelo amor de Deus. Aprender a se amar é não se suicidar emocionalmente. Ame-se a ponto de querer viver mais. Eu estou numa fase que eu quero viver mais. Que eu acho que já estou chegando no fim, entendeu? Na verdade, eu estou mais para lá do que para cá, tá certo? Na minha idade. Então, eu me amo tanto que eu quero viver mais, entendeu? E mais intensamente. Eu sinto que eu estou numa fase produtiva maravilhosa. Então, por que não aproveitar? E mais, o que é que eu vou levar depois? Né? As coisas que estão aqui ou tudo aquilo que eu construí emocionalmente, moralmente, espiritualmente? As pessoas que não se amam não constroem espiritualmente, elas se suicidam emocionalmente. Então vamos viver a ponto de querer mais. Mas talvez eu tenha que sofrer mais. Ora, aprenda a olhar o sofrimento, né, como a gente já falou aqui, como oportunidades e crises, né, de transformação. A crise vem para te transformar e não para te derrubar. E se perguntar por que isso está acontecendo, né? Se não é pelo seu desamor que isso está acontecendo. E aprenda a ter gratidão por tudo, pela vida, por você, por Deus, pela natureza, pela tua existência. Não importa se você é feio, se é bonito, se é careca, se não é, se tem barriga, se não tem. Né? Eu já aprendi a gostar da minha barriga, que eu não tinha. Ou seja, gratidão. Quando você tem um sentimento de gratidão, você se torna uma pessoa diferenciada, diferente das coisas. E aí o próprio universo conspira, né? Gratidão a seu favor. Ame-se a ponto de agradecer a si mesmo ou a si mesma pelas vitórias conquistadas. E eu colocaria mais aqui, até pelas crises suplantadas, que na realidade são as vitórias, né? Ame-se. E aí nós vamos ter a acumulação emocional necessária. E aí no aspecto do amor, né? Ame-se a ponto de acumular só boas energias. Como é que eu faço isso? Aqui a gente já veio falando uma série de coisas, mas basicamente é as coisas que você escolhe vivenciar, ver, a forma como você escolhe estar com você, aquelas pessoas que você quer estar convivendo, o quanto que você consegue se manter equilibrado, o quanto você consegue praticar desse amor próprio por dia, o quanto que você acredita em Deus, acredita na vida, acredita em si, acredita nos projetos. Você é o dono disso tudo, não são os outros.
Quem comanda essa energia é você, porque você é essa energia, você é essa luz. Não apague a sua luz. Concluindo. Estão vendo esse garotinho olhando para fora, assim, com um olhar sonhador? Né? Eu vou concluir com uma frase que não é da Raquel, é do Jung, e vocês vão entender por que eu vou concluir com ela. Porque, na verdade, o livro da Raquel, ele nos faz perceber a necessidade do autoconhecimento, de você estar com você, de você se aceitar como você é, de você se gostar e por aí afora. E aí essa frase, ela diz o seguinte, ó, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Perceberam? É do Jung. Então, quem olha para fora está aí distraído com os padrões, com as coisas, com as pessoas, está sonhando, porque não está vivendo. Não está desperto, entende? Está maquinizado, né? Está padronizado, está robotizado nos sentimentos alheios. E aí não percebe que sofre. Quem olha para dentro, esse sim desperta. Fantástico, né? Então é isso, gente. Agradeço aí, obrigado pela atenção de vocês, gratidão por estarem aqui. E eu agradeço a Raquel pelo excelente livro dela, que é um livro transformador. Muito obrigado. Quem?